Meus amados e meus queridos irmãos, é com muita alegria que mais uma vez nós estamos de volta para trazermos mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical. Desta vez nós queremos trazer um comentário da lição de número 11 e o tema da nossa lição de hoje, fé para continuar conquistando, com base no capítulo 14 e capítulo 15 do livro de Josué, que é o livro que nós estamos estudando nesse trimestre. Portanto, já chegando ao final desse trimestre, já estamos na 11ª lição, e o nosso textuário, ele nos diz da seguinte forma, acompanhe comigo. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Josué 14, verso 40. A nossa verdade prática diz: a fé em Deus e nas suas promessas nos anima a continuar conquistando vitórias sobre os desafios da vida. Então, meus amados, nesta lição, com base no capítulo 14 e capítulo 15, nós vamos estar meditando na história de Caleb, um dos hebreus que, nesse período da história dos hebreus, é alguém de uma presença onde existe algumas lições que nós, como cristãos, precisamos copiá-las, precisamos aprender com Caleb, como esperar no Senhor, como manter ativa as promessas. Então a gente vai, nesta lição, aprender com as atitudes de Caleb, como nós também podemos esperar com, vamos dizer, com perseverança nessas promessas. Então, antes de passar aqui a introdução, eu quero só apresentar os objetivos, porque os objetivos, meus irmãos, eles devem ser apresentados e trabalhados em sala de aula, para que assim os nossos alunos eles venham ter uma compreensão mais aprofundada acerca vamos dizer, da temática que nós estamos trabalhando. Os objetivos. O primeiro objetivo é crer que as promessas estão firmadas na grandeza de Deus. Segundo, salientar a necessidade de buscarmos diligentemente as promessas de Deus. E o terceiro é entender a importância de perseverar em buscar o cumprimento das promessas de Deus. Estes, portanto, são os 3 objetivos que devem ser aplicados em sala de aula, para que nós, professores, não ocorra que a gente acabe esquecendo e, de uma certa forma, deixando de aplicar esses objetivos, mas vamos aplicar para que a nossa aula venha a ter êxito, para que os nossos alunos venham ser mais e mais abençoados com conhecimento. A nossa introdução, ela inicia dizendo: a história de Caleb, além de ser inspiradora, apresenta lições valiosas para as nossas vidas. O capítulo 14 de Josué nos mostra como esse homem persistiu em alcançar, com fé e diligência, as promessas de Deus. Então, a nossa introdução, ela servindo de base para o que nós vamos estudar, de estrutura, nós percebemos que a introdução ela nos informa que Caleb é um homem de caráter, é um homem de fé. E, na verdade, a gente percebe que ele chegou aqui nesse momento da história, reivindicando algo que havia sido prometido, para ele por causa da sua fé. Então, nós percebemos que a fé de Caleb é uma fé imbatível, é uma fé que vai de encontro, vai confrontar aquelas pessoas que não têm fé. Se nós voltarmos um pouquinho na história de Caleb e nós
voltarmos lá para quando o povo estava ainda no deserto, na região ali de Cádiz Barneia, onde Moisés envia 12 espias para espiar a terra prometida, e a história vai dizer que 2 voltam animando o povo, trazendo palavras que eram para que o povo cresça, que aquela terra era boa, manava leite, manava mel, e que as dificuldades o Senhor ia tirar de diante deles. Só foi Josué e Calebe. Josué, quando nós olhamos para a vida de Josué, nós vemos que Josué teve êxito, em toda a sua caminhada. Quando olhamos para a vida de Calebe, percebemos que Calebe, sendo um príncipe também, assim como Josué, e os 2 chegando de uma forma positiva, através das suas vidas de fé, de confiança em Deus, eles trazem um relatório. Por causa desse relatório, a história vai dizer que a promessa é gerada na vida de Calebe. Diz que Moisés diz: olha, Calebe, aonde tu colocou a planta do pé, será teu por herança, por causa que você testemunhou e porque você perseverou em servir e declarar que todas as coisas são possíveis a Deus. E essa promessa ela é colocada de pé nesse momento da história. E a história vai dizer que Calebe ali tinha 40 anos e ele esperou 45 anos. E já estamos aqui no capítulo 14, onde toda a história é desenrolada depois de 7 anos consecutivos de guerra, de ocupação da terra prometida. Agora é o momento de repartir as conquistas, a terra, entre as tribos, e é nesse momento que Calebe aparece na história, reivindicando aquilo que haviam prometido, por ele perseverar em servir ao Senhor, em ser fiel ao Senhor. Então, partindo dessas informações, nós nos deparamos aqui com o primeiro ponto da nossa lição. O primeiro ponto diz: conquistar e partilhar. Perceba que o que mais chama a atenção nessa conquista de Calebe é que Calebe, quando ele vai diante de Josué, apresenta-lhe a sua história. Josué, como também participante da história de Calebe, ele dá aquilo que Moisés havia prometido, e quando ele recebe, a história vai dizer que Calebe ele vai dar a sua filha, Aquisa, que casa com Otiniel, que foi o primeiro juiz de Israel. E Calebe ali, ele reivindica algo, mas ao mesmo tempo ele partilha para a sua geração futura. E quando nós olhamos para a atitude de Calebe, para essa lição que Calebe nos dá, nós voltamos à lição passada, aonde a responsabilidade de passar o bastão para a geração que vai nos suceder deve ser passado com responsabilidade. E aqui a gente percebe que Calebe ele se preocupa em entregar a sua filha, nas mãos da sua filha, a sua possessão. Confia na sua filha, confia no seu sobrinho e genro, Otiniel, para habitarem na terra que ele havia ganhado, que ele havia reivindicado e que o Senhor lhe tinha dado. A introdução aqui do primeiro tópico diz assim: o primeiro tópico é a obediência e ordem divina. Inicia da seguinte forma: a obediência de Josué não ficou restrita à campanha militar para conquistar a terra de Canaã. Durante a divisão da terra, ele também cumpriu à risca a ordenança divina. Perceba que o primeiro tópico vai nos informar que a fidelidade de Josué era algo que lhe acompanhava, era algo que estava emaranhado nas suas entranhas morais e espirituais. Josué ele foi fiel quando ele era soldado, depois ele foi promovido, foi crescendo, servindo a Moisés, até se tornar o líder de Israel. Mas ele não lançou para longe dele essa virtude de ser fiel. Ele foi fiel no campo de batalha, ele foi fiel ali guerreando, mas na hora da divisa das conquistas ele também
permaneceu fiel. Talvez nós precisamos exortar os nossos alunos, os nossos professores, para essa virtude de Josué, de alguém que é fiel. Então, meus amados, nós vamos passar agora para o segundo tópico, que fala a sorte na divisão da herança. Nesse tópico, o interessante é que a sorte aqui, ela foi entregue por Deus. Foi Deus quem mostrava a Josué aonde que as tribos iam ser, aí vamos dizer, lotadas, aonde que elas iam tomar posse. E aí, nesse momento, Josué ele também está na dependência de Deus. No momento dessa divisão, ele está na dependência de Deus, a sorte é lançada e Josué aplica ali, Josué assina ali o veredito da onde as tribos iam ser lotadas as regiões. Então, se nós pararmos um pouquinho para ler o capítulo 14 e o capítulo 15, nós vamos ver todas as regiões que foram divididas para as tribos. O terceiro tópico, Deus cumpridor de promessas. O início do tópico diz assim: nosso Deus é um Deus de promessas. Seu relacionamento com o povo de Israel, portanto, sempre foi fundamentada nisso. Sendo assim, os filhos de Israel estavam extasiados por experimentarem a fidelidade desse Deus, sendo concretizado pelo recebimento da terra prometida. Então, nesse tópico, irmãos, a gente precisa entender que o destaque fundamental desse tópico é mostrar que Deus é um Deus de promessa, que Deus sempre trabalha com o ser humano através da promessa. Veja na chamada de Abraão, nosso pai na fé. Foi por meio de promessa. Da mesma forma, o pacto que Deus faz com Moisés, promessas. Se você voltar um pouquinho lá para o capítulo 8 de Gênesis, você vai ver que Deus faz um pacto ali com Noé, promessas. Se você vê com Adão, promessas. Então Deus, ele é um Deus de promessas. E aqui Israel, a nação que Deus havia escolhido, está também debaixo da promessa de que Deus ia dar uma terra e essa terra ia manar leite e mel. E aqui o povo se alegra em ver esse cumprimento dessa promessa na vida deles. Eles glorificam a Deus por fazer parte da geração que está colhendo, que está cumprindo, que está vendo em suas vidas o cumprimento de promessas que Deus havia feito. Aqueles que saíram do Egito, mas que morreram no deserto. Essa geração aqui que está recebendo são os filhos, são os que nasceram no deserto e entraram na terra prometida. Vamos passar agora ao ponto 2, que é o ponto que nós vamos falar especificamente sobre algumas lições na vida de Caleb. O primeiro tópico, quem foi Caleb? E as informações que temos sobre Caleb são muito, vamos dizer, resumidas. Nós só vemos ele em Cades Barneia, quando é chamado ali como príncipe e espia da terra, e aqui ele aparece novamente, reivindicando o cumprimento dessa promessa que foi feita por Moisés, homem de Deus. E o nosso comentarista, as informações acerca de Caleb que ele reuniu, diz da seguinte forma: a importância de Caleb dentro da comunidade israelita em seus dias é fato inegável. Ele é listado como um dos cabeças tribais, ou príncipe do povo. Além disso, fora um dos escolhidos para a execução da missão de espiar a terra prometida. As principais características de Caleb eram seu caráter provado e sua fé sólida no Deus verdadeiro. Então não existe, irmãos, informações melhores para descrever uma pessoa do que essas que aqui são aplicadas a Caleb. Um homem de fé, um homem de caráter, um homem
que estava sempre pronto a defender a sua fé no seu Deus. O segundo tópico, a importância da fé. Meus irmãos, quando se trata da fé, nós precisamos entender que a fé ela é o veículo que leva o agir de Deus em nós. A fé é um instrumento do qual Deus se manifesta em nós e através de nós. Se os irmãos observarem, a Bíblia diz que lá em Hebreus que sem fé é impossível, nós nos aproximarmos de Deus, porque aqueles que se aproximam precisam ter fé que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé, ela é na verdade para nós um instrumento essencial. Então, por isso que a Bíblia descreve com muita precisão as virtudes na vida tanto de Caleb como de Josué, porque no momento de escassez de confiança em Deus, esses dois homens demonstraram fé, demonstraram confiança em Deus. Então, nesse momento da história, eles entram como pessoas crentes, pessoas que demonstraram fé no seu Deus. Vamos agora passar para o terceiro tópico, que diz reivindicando a herança. Nesse tópico aqui, com base no capítulo 12, do versículo 12 do capítulo 14, nós vamos ver que Josué, ele se achega a Caleb, ou melhor, Caleb se achega a Josué nessa reunião, onde essa reunião ela era dirigida por Josué como o principal líder e todos os príncipes das 12 tribos. De cada tribo tinha um príncipe, e a sua comitiva ali, os seus conselheiros. E Caleb, como sendo príncipe da tribo de Judá, ele também está presente, mas ele espera o momento certo para que ele faça ali a sua solicitação, solicitando ali o cumprimento da sua promessa, daquilo que haviam lhe prometido. E eu marquei aqui o primeiro parágrafo que diz assim: em meio ao sorteio do território conquistado, Caleb toma a palavra e apela à memória do dia inesquecível em que Deus, pela boca de Moisés, lhe prometeu as montanhas de Hebrom por herança. Então perceba que o grande e maior apelo aqui de Caleb foi a memória, porque aquilo estava vívido na sua memória, como se fosse ontem que tivesse acontecido, mas já havia passado 45 anos. A maioria do povo que ali estava, às vezes nem lembrava, porque já se havia passado 45 anos. Mas Caleb traz à tona esses acontecimentos, esse dia inesquecível na sua vida e reivindica essa promessa, esse cumprimento dessa promessa, e aonde Josué, ali, mais uma vez demonstrando um ato de fidelidade à vontade de Deus, entrega Hebrom nas mãos ali de Caleb, aonde é uma terra, era um monte ali próximo a Jerusalém, aonde era habitado por gigantes, e é aonde Caleb vai, mata 2, eram 3, mata 2, um foge, e aí é aonde Caleb faz ali, lança vamos dizer, uma promessa, dizendo que quem vencesse aquele outro gigante, ele daria a sua filha como esposa, Aquisa, e aonde o próprio sobrinho, Otiniel, vai lá e peleja contra o gigante, vence, e ali se casa e torna assim um membro da família de Caleb. Vamos passar agora para o terceiro ponto da nossa lição, que o terceiro ponto diz: lições para hoje. E o primeiro tópico é necessário perseverar. Perceba que nas lições de hoje, o primeiro tópico, ele é muito oportuno para os dias que nós estamos vivendo. Ele é um tópico muito sugestivo para esse momento na história que nós estamos fazendo parte, que diz que é necessário perseverar. Eu sei que todos os momentos da história a gente precisa de perseverança,
mas os dias que nós estamos vivendo, nós precisamos mais demonstrar essa lição de perseverar. E o início aqui do tópico diz: em dois momentos, os capítulos 14 e 15 nos informam sobre a perseverança de Caleb em servir o Senhor. Ele poderia tranquilamente contentar-se com qualquer outro trecho pacificado da terra prometida. Entretanto, decidiu lutar com gigantes nas colinas de Kiriat Arba, haja visto sempre ter crido em uma promessa. Então perceba que Caleb, ele era um ser perseverante nato. Desde as duas vezes que ele aparece, demonstrando essa mesma característica de alguém que persevera. Lá ele perseverou, lá em Cades Barnea, na hora que ele foi dar o relatório, ele perseverou em dizer que a terra era boa e de que Deus havia dado aquela terra nas mãos deles e que os gigantes lá seriam formigas diante deles, porque eles acreditavam em Deus. Agora aqui, nesse momento, é o momento dele enfrentar os gigantes. E ele está professando a mesma fé, perseverança. Ele está da mesma forma que ele estava há 45 anos atrás, com o mesmo vigor, com a mesma força para conquistar a terra que lhes haviam prometido. E ele continua com a mesma perseverança, considerando ali os gigantes como gafanhoto, diante da sua força de vontade, da sua intrepidez, da sua ousadia, que era uma ousadia que precisa também ser copiada por nós. O segundo, fontes superiores e inferiores. Esse é o segundo tópico aqui da nossa lição. Diz assim a introdução do tópico: apesar de estarem firmadas na grandeza de Deus, as promessas não são unilaterais, isto é, elas exigem empenho de nossa parte para o seu cumprimento. Assim como Caleb, devemos buscar pelas promessas de Deus com fé e ousadia. Então perceba que quando se trata de promessa, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos perseverar, nós precisamos ter aqui as atitudes de Caleb para que nós venhamos ser bem-sucedidos, para que essas promessas elas venham se cumprir cabalmente na vida de cada um de nós. Então, se nós desprezarmos essas atitudes, nós não vamos ver o cumprimento dessas promessas. Assim como a nação de Israel não viu o cumprimento da promessa da terra que havia sido prometida a eles, deles tomarem posse. Porque o que Josué conquistou em 7 anos não era toda a terra prometida. Mas se a gente parar um pouquinho para entender, a gente vai ver que o povo, ao invés de continuar conquistando, eles fizeram foi perder aquilo que Josué tinha conquistado em 7 anos de guerra. Então nós precisamos, assim como Caleb, perseverar conquistando, perseverar em servir ao Senhor, perseverar em ser fiel ao nosso Deus. O terceiro tópico, a quem vencer. Diz assim o início aqui do tópico 3. Semelhante a este desafio e promessas feitas por Caleb, temos também desafios e promessas gloriosas feitas por Jesus. Primeiro, fontes e rios de água viva do seu Espírito. Perceba que a primeira característica da promessa que Caleb desfrutou é que ali naquela porção de terra ele ia ter fontes, que é o tema do tópico passado agora, fontes superiores e inferiores, ou seja, ia ter fontes lá embaixo no vale e lá em cima, aonde Caleb tomasse posse. Então nós cristãos também, nós estamos debaixo das promessas feitas pelo nosso Deus. E a primeira é que nós vamos ter fontes de rios de vida fluindo no nosso interior, ou seja, o Espírito Santo de Deus habitando em nós, o Espírito Santo de Deus dentro de nós, agindo através de nós. A segunda promessa, coroa da vida aos que forem fiéis até a morte. Essa é uma outra promessa que nós precisamos a cada dia perseverar,
confiando de que se nós permanecermos fiéis, nós vamos ter a nossa coroa e coroa de vida. Já a outra, vamos dizer, promessa que nós podemos alcançar é a promessa da volta de Cristo, é acerca da promessa da segunda vinda de Cristo. Se nós perseverarmos, continuarmos exortando uns aos outros acerca dessa promessa, nós vamos ver o fiel cumprimento dela na nossa geração. Se não for, mas nós temos que passar isso para a geração futura, para eles esperarem, amando a vinda do Senhor até a sua volta. Vamos passar agora à aplicação pessoal, que diz: Deus tem promessas para nós e todas visam o nosso crescimento, vitória em Cristo. Por isso devemos continuar a nossa caminhada de fé com os olhos fitos naquele que nos prometeu, pois sabemos que Ele é fiel para cumprir cabalmente. Seja também fiel. Então, meus amados, nós estamos aqui nos despedindo de mais uma videoaula, lembrando aos irmãos que sempre estão a assistir ou fazer uso dessa ferramenta neste canal, continue nos ajudando, sendo um parceiro, comentando, compartilhando os vídeos, olhando aqui nas descrições, que nós sempre deixamos o material para que você possa ter acesso para estudar, preparar, fazer uma boa aula e levar a sua classe. Então, que Deus abençoe a vida de cada um, que nós continuemos firmes na nossa confissão de fé, de esperança, crendo nas promessas de Deus e sempre perseverando, a fim de vê-la cumprir na nossa vida. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome